Hoje você vai aprender a fazer uma receita de massa de biscoitos perfeita para usar em qualquer biscoito decorado que você queira fazer. Esse vídeo tá cheio de dicas para você nunca mais errar uma massa de biscoitos. Olá, eu sou a chefe Michele Santos e esse é o meu livro de receitas. Fica comigo até o final do vídeo, porque é lá no finalzinho que nós vamos falar de validade, conservação dos biscoitos depois de assado e tudo mais que você precisa saber para ter uma receita de biscoitos perfeita. E durante todo o vídeo tá cheio de dicas, então segura essa ansiedade e não pula nenhum pedacinho, porque eu quero que você aprenda tudo com essa aula. Eu vou fazer a massa com margarina para ficar mais acessível a todos, mas se você quiser pode usar a manteiga na mesma quantidade que eu utilizei de margarina. A massa fica perfeita também sendo feita com manteiga, então você pode escolher se prefere usar manteiga ou margarina. Essa massa foi desenvolvida de uma maneira para que todo mundo consiga fazer em casa. Ela é feita totalmente à mão, sem precisar de batedeira, e eu desenvolvi uma maneira de fazer a massa ficar perfeita para fazer biscoitos decorados, fazendo ela com margarina. Porque muitas pessoas não estão tendo condições de comprar a manteiga para fazer os biscoitos desde que os preços subiram muito. Então, essa massa fica perfeita mesmo sendo feita com margarina. E para fazer essa massa, nós vamos utilizar apenas 4 ingredientes: farinha, açúcar, margarina e um ovo. Sim, essa massa nós vamos fazer com margarina, como eu já falei antes, e vai ficar perfeita. O importante é você seguir o passo a passo da receita, como eu vou ensinar aqui. Escolhe uma farinha de qualidade. É a farinha normal, sem fermento. Mas quanto mais branquinha e soltinha ela for, melhor é a qualidade da farinha e melhor vai ficar o seu biscoito. Em um bowl, nós vamos começar colocando o açúcar. É açúcar refinado normal. Tem quem faça com açúcar cristal, mas eu particularmente não gosto. Junto com o açúcar, nós vamos colocar a margarina e vamos começar a misturar. Você pode também utilizar manteiga, mas se for utilizar a manteiga, ela precisa estar assim, molinha, nesse ponto pomada. O que significa que você precisa tirar a manteiga com antecedência da geladeira. Como nós estamos usando margarina, basta retirar da geladeira e colocar direto na receita. A margarina não fica dura como a manteiga, o que para muitas pessoas é ruim na hora de cortar os biscoitos. Mas eu gosto de utilizar a margarina porque ela deixa a nossa massa mais econômica, não precisa se preocupar em tirar da geladeira com muita antecedência e fica muito mais fácil de trabalhar. Então vamos misturando assim a margarina com o açúcar. Essa parte, se você quiser, pode ser feita na batedeira, sem problema nenhum. Eu prefiro fazer à mão porque eu morro de preguiça de ficar lavando a batedeira depois. E é uma coisa tão simples e eu já estou tão acostumada a fazer que eu vou batendo assim à mão e vai ficando perfeito. Mas se você preferir, pode fazer na batedeira. Pode ser naquelas batedeiras manuais ou na batedeira planetária. Se você estiver usando a batedeira planetária, você deve usar aquele batedor raquete. Mas se for na batedeira normal, aquele batedorzinho é o suficiente. Depois de deixar assim uma mistura bem cremosa e fofinha, vamos acrescentar um ovo, que é um ovo grande, que pesa entre 50 e 55 gramas, para deixar a nossa massa no ponto perfeito. Mistura o ovo com esse cremezinho de açúcar e margarina que nós fizemos até ficar bem homogêneo. E vamos acrescentar a essência de baunilha, que é totalmente opcional, mas que eu acho que dá um sabor especial à nossa massa. Pode ser essência de outro sabor que você queira e pode também acrescentar raspas de laranja ou de limão. Porém, as raspas têm que ser com cuidado, que na hora de cortar pode ficar aqueles fiapinhos e eu acho que não fica um acabamento perfeito no biscoito, mas fica à vontade para usar caso você preferir. Depois de tudo muito bem misturadinho,
vamos acrescentar a farinha. Eu acrescento em 2 vezes, pois fica mais fácil de mexer, porque o meu pote aqui não é muito grande. Mas se você tiver um pote maior, pode colocar toda a farinha de uma única vez, que vai dar super certo. E se você estiver utilizando a batedeira planetária, pode colocar a farinha e continuar batendo. Porém, vai bater por pouco tempo, pois nós não queremos que a nossa massa desenvolva glúten. Então, a massa de biscoito ela não deve ser muito batida e nem sovada. Vamos apenas misturar. Eu, como vou fazer assim à mão, vou tirar aqui as raspas de manteiga da colher e vou começar a amassar com a ponta dos dedos. Não precisa apertar muito a massa para que não desenvolva o glúten também, pois ao desenvolver o glúten, o nosso biscoito fica duro. E nós não queremos um biscoito duro, nós queremos um biscoito macio e crocante ao mesmo tempo. Essa é uma das principais características dos biscoitos, serem macios e crocantes ao mesmo tempo. Então, vamos misturando assim a nossa massa até que ela fique bem homogênea e pare de grudar nas mãos. Dessa maneira, vamos ter uma massa perfeita de biscoitos. Veja que ela não está mais grudando na pontinha dos dedos. Já está pronto. Eu vou colocar ela na bancada apenas para terminar de juntar os pedacinhos de farinha que possam ter se acumulado no fundo do bol. Mas ela já está pronta, bem soltinha e bem macia. Esse é o ponto perfeito da nossa massa de biscoitos. Vamos amassar mais um pouquinho a nossa massa aqui na bancada, só para juntar todos os pedacinhos e fazer uma grande bola de massa. E já está pronto. Agora vamos falar um pouco sobre o rendimento dessa massa, que eu sei que você vai me perguntar. Eu não sei dizer em unidades, pois raramente eu corto uma massa exatamente igual, toda com o mesmo cortador. Normalmente eu faço formas variadas dos biscoitos, então fica difícil dizer a quantidade, se rende 20, 30, 50 biscoitos. Uma coisa que eu sei afirmar para vocês é que essa massa rende 850 gramas. 856 aqui no caso, mas vamos calcular que renda 850 gramas. Então, nós teremos no final da história 850 gramas de biscoito de massa crua, pois depois que assa, o nosso biscoito perde a água e fica um pouco mais leve. Mas é mais ou menos essa quantidade de biscoito que nós teremos. Agora eu vou dividir essa massa em 2 porções e vou colocar aqui nesses tipos de saquinho. Antes que você me pergunte o tamanho e o comprimento do saquinho, eu vou deixar anotado aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com a lista de ingredientes que eu utilizei nessa receita. Mas não se preocupe com isso, use os saquinhos que você tiver em casa. Eu não uso um tamanho padrão, esse é o tamanho que eu estou usando no momento. Quando acabar esse eu vou comprar outro e pode ser de outro tamanho. Enfim, assim nos saquinhos você pode guardar a massa na geladeira por até 3 dias, mas também você pode já deixar a massa esticada, o que eu super recomendo para você. Coloca a massa assim no saquinho, vai dando umas apertadinhas e já abre a massa, deixa ela pronta para cortar os biscoitos. Dessa maneira, você pode guardar a massa no freezer por até 3 meses e isso agiliza muito a nossa produção. Vamos fazer isso então, e para esticar a nossa massa, vamos usar esses marcadores de altura. Eu tenho aqui os hashis de comida japonesa, que são esses quadradinhos, ou você pode usar os palitinhos de churrasco que encontra em qualquer supermercado. Observe que os dois têm exatamente o mesmo tamanho. Esses palitinhos vão servir para determinar a altura da nossa massa, para que os nossos biscoitos fiquem todos no mesmo padrão de altura, para manter aquela harmonia e perfeição nos nossos biscoitos. Agora, com a massa assim dentro do saquinho, vamos esticando com o rolo até ficar uma altura aproximada à dos nossos palitinhos, e aí vamos colocar um palitinho de cada lado para que a nossa massa fique toda da mesma altura. Eu gosto muito de esticar a massa assim dentro dos saquinhos quando eu vou guardar ela no freezer ou no congelador e deixar ela lá por mais tempo.
porque o saquinho ajuda a proteger a massa. Ele evita que pegue muito cheiro ou gosto de outras coisas, se bem que não é bom ter outras substâncias ali no freezer, né? Se você for colocar as massas de biscoito, evite ter cebolas ou comidas com tempero forte congeladas na mesma prateleira. Isso pode sim deixar um gosto ou um cheiro nos seus biscoitos. Mas assim no saquinho é mais difícil isso acontecer. Então, sempre que eu vou fazer uma produção de massa para deixar armazenada no freezer, eu faço assim no saquinho. Quando eu vou esticar uma massa para cortar já mais imediatamente, eu costumo fazer naquele papel manteiga, que é só dobrar e esticar a massa ali no meio. Se torna mais rápido e prático quando é uma coisa mais instantânea. Isso vocês vão ver lá dentro do curso Meu Biscoito Incrível, que eu uso várias maneiras de abrir a massa de biscoito, cada vez com uma massa de biscoito diferente, dependendo do que eu for fazer com ela. Mas isso é assunto lá para dentro do curso. Vamos agora terminar de abrir essa massa, colocando os palitinhos assim do lado da massa. Dessa maneira, todos os nossos biscoitos vão ficar com a mesma espessura, que é mais ou menos 1/2 centímetro. Agora, com a nossa massa já esticada, eu vou colocar ela em cima de uma tábua para levar para o freezer para deixar ela bem firme. Você pode observar que a massa ela é bem molengona e é assim mesmo, não está errado. Depois que colocarmos no freezer por no mínimo uns 40 minutos, 1 hora, a nossa massa vai ficar durinha, na espessura perfeita para cortarmos os nossos biscoitos. O tempo de freezer pode variar bastante. Eu gosto sempre de deixar de um dia para o outro. Então, eu pego um dia para fazer a produção das massas e no outro dia eu começo a cortar para depois decorar os meus biscoitos. É uma maneira de agilizar a minha produção. E você pode colocar várias massas empilhadas uma sobre a outra dentro do freezer. Assim, você vai ter várias cores e sabores de massa, caso queira, para ter os biscoitos à medida que os clientes forem encomendando. Eu quero contar para você um pouquinho sobre o curso Meu Biscoito Mágico. É uma técnica incrível que eu desenvolvi e aperfeiçoei para você fazer biscoitos que parecem mágica. Biscoitos lindos e deliciosos, totalmente diferente do que se encontra por aí. São biscoitos que já saem decorados do forno, o que facilita muito a nossa vida, pois com esse tipo de biscoito nós conseguimos pegar encomendas de última hora e fazer grandes pedidos com muita facilidade. E é com muito carinho que eu desenvolvi o curso Meu Biscoito Mágico, especialmente para você que quer aprender a trabalhar com biscoitos sem necessariamente precisar usar o glacê real na decoração. Existe um mundo de possibilidades infinito por trás das técnicas que eu ensino nesse curso. São biscoitos especiais para serem usados em qualquer época do ano. São perfeitos para várias ocasiões, como aniversário, nascimento, batizado, primeira comunhão, Páscoa, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós. Tem uma infinidade de biscoitos e temáticas que você vai aprender dentro desse curso. E claro que tudo passo a passo com videoaulas para não ficar nenhuma dúvida. Mas se tiver alguma dúvida, você pode sempre contar comigo, pois todas as minhas alunas têm acesso ao meu WhatsApp pessoal, porque eu respondo pessoalmente todas as dúvidas. Eu não tenho equipe para sair respondendo com respostas prontas. Todas as dúvidas das minhas alunas são perguntadas diretamente para mim e respondidas por mim. Então, é um curso especial para você fazer maravilhas com essas técnicas. Clica no primeiro link aqui embaixo do vídeo para saber mais sobre esse curso. E não deixe de participar de um dos nossos grupos de WhatsApp. O link está aqui embaixo desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E a nossa massa já está pronta e bem firme. Agora nós podemos cortar os nossos biscoitos nos formatos e tamanhos que você desejar. Mas para que essa aula fique acessível a todo mundo, eu vou cortar os meus biscoitos com um instrumento super simples que você tem aí na sua casa. Nós vamos cortar os biscoitos com um copo e pode ser qualquer copo, o copo que tiver aí no armário da sua cozinha.
Vamos abrir o plástico cortando assim com uma faquinha. Dessa maneira, nós temos acesso a toda a massa de biscoito e se precisar esticar novamente os restinhos de massa que sobrar, nós podemos utilizar o mesmo plástico. E agora com o nosso copo ou com o cortador de sua preferência. Quem tiver o cortador redondo pode usar, pois facilita bastante. Mas quem não tiver, corta assim com o copo. E é exatamente assim que eu vou cortar, da mesma maneira que você pode fazer aí na sua casa. E olha como fica perfeitinho o biscoito cortado com o copo. Se ficar umas rebarbas, é só ajeitar com a pontinha dos dedos e já podemos ir cortando e colocando o nosso biscoito na forma para assar. Eu gosto de colocar em uma forma forrada com papel manteiga. Dessa maneira, se precisar mexer algum biscoito antes de assar, nós conseguimos descolar ele do papel manteiga sem estragar o nosso biscoito. Mas se você não quiser utilizar o papel manteiga, pode colocar o biscoito diretamente na forma. Não precisa untar nem enfarinhar, porque essa massa já contém bastante manteiga ou margarina e os biscoitos não vão grudar na forma. E prontinho, eu já cortei aqui todos os biscoitos redondos com um copo. Assim, você também pode fazer aí na sua casa sem problema nenhum. O biscoito redondo nos facilita muito a vida, pois podemos fazer com ele qualquer desenho e qualquer temática de biscoito decorado que você queira fazer. Agora é só levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 15, 20 minutinhos, dependendo da capacidade do seu forno, pois cada forno assa num tempo diferente. Então é muito importante você saber do seu forno qual a melhor maneira para assar os seus biscoitos. Como não tem um tempo certo de forno, você precisa conhecer os biscoitos e saber as características dele para saber quando já está pronto e você deve tirar os seus biscoitos do forno. Uma das principais características do biscoito é que ele deve ficar clarinho por baixo e levemente douradinho por cima. Então, quando você tirar os seus biscoitos do forno, verifica se eles estão assim, douradinhos por baixo e clarinhos por cima. Claro que o biscoito está quente e você não vai ficar levantando o biscoito assim em seguida que tirar do forno. Inclusive, eu peguei só alguns aqui para poder mostrar para você, até porque você não deve mexer com o biscoito recém-tirado do forno, porque ele ainda está mole. Isso mesmo, o biscoito sai do forno macio, molinho, e depois, à medida que ele for esfriando, ele vai ficar consistente e crocante. Então, espere os seus biscoitos esfriarem bem antes de manuseá-los. Depois que o seu biscoito tiver esfriado completamente, você já pode começar a decorar os seus biscoitos com glacê real. E o preparo do glacê é assunto da nossa próxima aula. Então já aproveita agora para se inscrever no canal e marcar o sininho para não perder as próximas aulas, pois a continuação dessa aula aqui está incrível e você não pode perder. Já aproveita para deixar o like no vídeo, assim eu fico sabendo que você está gostando e trago muito mais receitas aqui para você. E se você não quiser decorar o biscoito agora, não tem problema. Você pode colocar esses biscoitos depois que eles estiverem bem frios em vidros ou potes bem fechados e conservar eles por um longo tempo até o momento em que você quiser decorar o seu biscoito. Isso agiliza muito a nossa produção. Então, guarde os biscoitos em lugares bem fechados. Sobre a validade desse biscoito, se você tiver feito ele com margarina, como eu ensinei na receita da massa, ele vai ter uma validade de 90 dias. Isso mesmo, 3 meses de validade nesse biscoito perfeito, delicioso. E você vai poder antecipar muito a sua produção. Agora, se você fizer com manteiga, a validade dele já diminui bastante, de uns 20, 25 dias, porque a manteiga tende a ficar rançosa com mais facilidade. Então, se você fizer com manteiga, o biscoito vai diminuir bastante a validade. Sobre o resultado final da diferença entre a manteiga e a margarina no sabor, para ser bem sincera, eu não vejo tanta diferença, porque no momento em que cobrimos o biscoito com o glacê real, o sabor que salienta é o adocicado do glacê real, e não faz tanta diferença se o biscoito tiver sido feito com uma margarina de boa qualidade ou com uma manteiga, até porque o sabor do nosso biscoito é de baunilha, e é esse sabor que os nossos clientes vão gostar de consumir. Então, você fica livre para escolher se prefere fazer a massa com manteiga ou com margarina.
Só não esquece de guardar ele em vidros bem fechados. Assim, o seu biscoito vai se manter crocante e fresquinho por todo o período da validade. E eu vou deixar também anotado aqui embaixo na descrição do vídeo vários links dos produtos e acessórios que eu utilizo aqui no canal, porque muita gente me pede indicação. E tem também um super desconto da Shein para você usar na sua próxima compra. Então clica nesse link aqui embaixo e aceita o desconto que eu vou dar de presente para você. Os outros links são diversos produtos que eu utilizo aqui e que eu indico para você que quer montar aí a sua cozinha para ter os produtos e eletrodomésticos perfeitos para o seu dia a dia com muita praticidade. As promoções e ofertas dos links podem variar de acordo com a data que você está vendo esse vídeo, mas pode ter certeza que os produtos que eu indico aqui você pode comprar sem medo, porque são de extrema qualidade e são os produtos que eu também estou utilizando. Quando fizer essa receita, não esquece de me contar. Eu gosto muito de saber quando vocês fazem as receitinhas. E se ficou alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários. É muito importante que você não fique com dúvidas. E se quiser também pedir uma receita diferente, saber alguma outra coisa, pode deixar aqui nos comentários. Dessa maneira, eu consigo trazer aqui para o canal um conteúdo focado nas suas necessidades e responder todas as suas dúvidas, trazendo vídeos de assuntos do seu interesse. E se não tiver nenhuma dúvida, deixa um emoji, um coraçãozinho, um beijinho, assim eu fico sabendo que você está aqui interagindo comigo e respondo a todas as mensagens com muito carinho. Espero que você tenha gostado dessa receita. E se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito aqui comigo. Marca o sininho para receber a notificação das próximas aulas. Assim você não perde nada do que eu ensino por aqui. E deixa o like no vídeo. Dessa maneira eu consigo saber que você está gostando e trago muito mais receitas aqui para você. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.